Bom dia a todos. A gente vai tratar hoje de um assunto extremamente importante aí, que é o assunto das vacinas. Esse aí é um campo enorme, tem muitos tópicos, muitos desdobramentos, de forma que o que eu vou fazer aqui é uma visão muito geral e muito introdutória sobre o tema das vacinas. Então, antes, um pequeno e rápido histórico, que é algo que até a gente já viu na introdução à imunologia, porque a própria história da imuno ela se confunde um pouco com a história das vacinas. A coisa toda começa aí com a varíola, que é uma doença viral causada por um poxvírus, extremamente contagiosa e que tinha uma letalidade muito grande. Era uma doença bastante antiga, então existem relatos desde antes da era cristã, e ela matava um número razoável de pessoas, então uma letalidade aí de 20%, até 20%, e as pessoas que ela não matava, ela deixava o corpo cheio de cicatrizes, de forma que a pessoa nunca mais esquecia da varíola. Então, nesse sentido, tanto pelas mortes quanto pelo flagelo aí das cicatrizes, a varíola era uma doença que não conseguia ser esquecida, né? E ela era um verdadeiro flagelo social. O Jenner, que era um médico inglês, ele foi o primeiro a fazer de forma sistemática uma imunização e fazer o registro disso de forma organizada, né? Então, lá no final do século XVIII, ele observou que as ordenhadeiras não pegavam varíola. Ele tentou descobrir por quê observando, e ele percebeu que as ordenhadeiras elas se infectavam com a varíola bovina. E a varíola bovina, como é um vírus animal que não está muito bem adaptado ao ser humano, ele causava lá uma pústula inicial, mas o vírus não conseguia se espalhar pelo corpo e causar doença grave, que é a varíola humana. Só que como os dois vírus são um pouco parecidos, a imunidade criada contra a varíola bovina funcionava contra a varíola humana. Ele não sabia de nada disso, mas ele observava apenas um fato: quem pegava a varíola bovina não pegava a varíola humana. Então ele teve a ideia de infectar as pessoas com a varíola bovina. Então ele pegava materiais de secreção de varíola bovina, ele fez esse experimento com algumas crianças, tá? Hoje seria impossível fazer isso, e depois ele infectou propositadamente essas crianças com varíola humana e elas não pegaram a doença, né? Então ele teve sucesso e essa técnica acabou se expandindo. Ela era conhecida como variolação. O termo vacina, ele vem do fato da gente ter um termo aí em latim, que é o vacinae, que significa que vem da vaca. Como a vacina original veio da doença da vaca, dessa varíola bovina, esse termo acabou entrando e foi cunhado pelo Pasteur no século XIX. Então, o Pasteur é que inventou aí o termo vacina, derivado aí da palavra em latim vacinae, que no fim vem de vaca, né? Então aqui a gente tem o Pasteur, que é um nome importantíssimo na microbiologia e na imunologia. Ele é outro nome importante na história das vacinas, porque ele trabalhou com o cólera aviário, com a raiva e com o antrax, e ele introduziu e trabalhou com a atenuação de vacinas, que é um tema importante para nós hoje. O Robert Koch, que era um companheiro do Pasteur de século e de época, ele também trabalhou com algumas questões sobre vacinas e ele mostrou que micro-organismos mortos podem desencadear a imunidade, que é um conceito que não existia, né? Porque a variolação ela usava um agente que estava causando a doença, mas ele mostrou que mesmo um agente morto poderia causar doença. Esse conceito aí vai ser super importante para vacinação, a primeira vacinação da poliomielite no século XX, em que se usam vírus inativados e funciona. E por fim, aqui no final do século XIX, o von Behring e o Kitasato, eles fazem pesquisas com soros de animais,
que é uma outra categoria de imunização, vamos dizer assim, não é dentro do conceito clássico de prevenção, mas é dentro do conceito de remediação. No entanto, está no tópico geral aí relacionado a imunizações. E aí a gente pode partir para definir vacina, é aí como a gente conhece o termo mais usado hoje, como um imunógeno, e essa palavra imunógeno quer dizer o quê? É um antígeno que gera resposta, não patogênico, então ele não é capaz de causar doença, e que quando você inocula em um hospedeiro, você consegue induzir imunidade sem causar doença, e essa imunidade ela consegue proteger esse hospedeiro contra um eventual evento futuro em que ele se infecte. Tá? Essa é a definição mais sucinta e eu acho que mais clara do que é uma vacina. E a gente pode dizer, eu fiz questão de fazer essa observação aqui de baixo, né? A vacinação ela é considerada para nós hoje, para a ciência hoje, a política mais eficiente em termos de custo-benefício para evitar a doença infecciosa. Tá? Ela é relativamente barata pelo benefício que ela traz e ela consegue prevenir uma doença que é a coisa mais barata que a gente tem, porque remediar é sempre mais caro. E ela consegue fazer isso em larga escala, na medida que eu posso fazer campanhas de vacinação em populações inteiras. Então, ela é um dos maiores avanços que a gente tem em ciência contra a doença infecciosa e a gente tem toneladas de dados sobre isso e é por isso é tão estranho e tão perturbador ver tantos movimentos anti-vacina atualmente. É uma grande regressão que a gente não consegue entender. E aqui eu estou discriminando os dois grandes tipos de imunização que nós temos, que eu até já comentei. Uma que a gente chama de imunização ativa, que é o que a gente conhece como vacinas mesmo, que é essa para prevenir uma doença. Então está aqui a definição, profilaxia contra uma futura ocorrência. Então eu estou fazendo uma prevenção de uma doença infecciosa ou tóxica, tá? As vacinas também podem prevenir intoxicações. E eu tenho uma outra coisa chamada imunização passiva aqui, tá? Que são os famosos soros, em que você tem a transferência de imunidade de um animal, de uma pessoa, para outro animal ou outra pessoa. Então eu estou inoculando, na verdade, aí a imunidade pronta para atuar contra um antígeno. Então é uma coisa bastante diferente da imunização ativa. Tá? Pensando aqui somente nas questões direcionadas, então a vacina é uma coisa que a gente cria e a gente administra, mas qualquer pessoa que pegue uma doença infecciosa, ela está se imunizando contra essa doença se ela sobreviver. Assim, da mesma maneira, a imunização passiva, eu tenho transferência de anticorpos da mãe para o feto e depois via colostro, que é uma imunização passiva natural. Mas aqui eu estou me referindo mais à imunização passiva que é planejada pela gente, pelo homem, tá? Para curar uma pessoa, para resolver um problema. Então, novamente, a imunização ativa, eu tenho um imunógeno não patogênico, então é importante que ele não cause a doença. Eu inoculo esse imunógeno em uma pessoa ou um animal e eu tenho geração de resposta com memória. Tá? Então, eu tenho aqui o trabalho da resposta adaptativa ou adquirida. E, evidentemente, se eu crio memória, eu estou me protegendo contra um possível evento futuro. Então, por isso que a grande palavra que a gente tem quando se trata de vacina é prevenção. Já a imunização passiva, que a gente costuma usar a palavra soros, né? Eu tenho a transferência de imunidade de um animal para o outro. O que eu faço? Eu inoculo também um imunógeno não patogênico em um animal. Eu tenho geração de resposta e memória. Eu coleto material biológico que tem essa resposta. E o exemplo mais clássico para a gente é retirar o soro desse animal no qual estão os anticorpos.
E aí eu uso esses anticorpos em outro animal ou em uma pessoa para curar uma doença que esse animal ou essa pessoa estão tendo. Tá? Então, por isso que a gente fala que é uma transferência de imunidade de um animal ou pessoa para outro animal ou outra pessoa. E aqui estão alguns exemplos de soros que a gente tem. O soro antiofídico, que é um famoso, né, usado quando as pessoas sofrem uma picada de uma cobra peçonhenta. Assim como eu tenho soro antiofídico, eu tenho soro anti-aracnídico, anti-escorpiônico. Soro antitetânico, que é contra a toxina do tétano. Antibotulínico, contra a toxina do botulismo. Soro antirrábico, que é contra o vírus da raiva. Soro antidiftérico, que é contra a toxina da difteria. Esses aqui são exemplos em que eu tenho administração de anticorpos prontos para combater esses problemas aqui. E como ilustração, eu peguei aqui uma notícia de 2014, né? Em 2014, a gente teve um importante surto de ebola na África que ameaçou se espalhar pelo mundo. Então, muitas equipes de pesquisa se voltaram para o ebola e começaram a pensar em soluções, porque o ebola é uma doença de altíssima letalidade, que mata muito rápido e para a qual nós não temos tratamento. E também não tínhamos vacina. Então, muitos grupos de pesquisa passaram a tentar pesquisar soros contra o ebola para tratar eventuais pessoas que tivessem se infectado pelo ebola e tivessem num estado grave. Tá? E hoje, da mesma maneira e com o mesmo raciocínio, a gente tem algumas linhas de pesquisa que estão desenvolvendo soros para tratar a Covid-19. Tá? Como é o caso do Instituto Butantan, essa aqui é uma notícia fresquinha, né? Saiu há bem pouco tempo, né? Neste ano aqui faz menos de 2 meses. E aqui um resumo, né, das características da imunização ativa, que é o que a gente conhece classicamente como vacina mesmo, e da imunização passiva, que são os soros. Né? A base da imunização ativa, o que é? O antígeno. Eu vou inocular o antígeno naquele hospedeiro para que ele induza uma resposta, ele produza uma resposta imunológica. Na imunização passiva, eu vou injetar anticorpo. Tá? Por quê? Porque eu preciso de ação imediata. No caso da imunização ativa, eu tenho uma demora para desencadear a resposta, que é aquela demora clássica da resposta adaptativa. São alguns dias, 7, 9, 10 dias. No caso da imunização passiva, a resposta está pronta, ela age imediatamente. E, aliás, isso é essencial, porque eu tenho um animal ou pessoa doente e eu não tenho tempo, às vezes, para esperar. Uma pessoa que foi picada por uma jararaca, por exemplo, precisa de soro com ação já, porque em poucas horas começa a ter uma necrose importante e muitas pessoas morrem em questão de 2 dias depois da picada. Então, eu não tenho tempo para criar resposta. Eu tenho que ter alguma coisa que haja imediatamente. A imunização ativa, como a gente já falou, gera memória, a passiva não. Então, você injeta o soro antiofídico, ele age imediatamente e ele permanece por dias, eventualmente algumas semanas circulando, mas ele vai sendo degradado e depois ele desaparece. Você não vai ter nenhum resíduo disso aí. A imunização ativa é preventiva, né? A imunização passiva é curativa. Tá? Em termos de custo, as vacinas, como elas são produzidas em larguíssima escala, elas têm um custo mais barato que o soro. O soro é produzido numa escala muito menor, porque ele é curativo e a gente tem poucos casos de pessoas que são mordidas por animais peçonhentos, por exemplo, ou que tem tétano, ou que tem botulismo e assim por diante. Então, o custo aqui é mais alto. As vacinas, elas podem ocasionar reações vacinais. Então, esse é um problema que eventualmente a gente pode ter, e o soro também tem o seu problema. Existe uma doença chamada doença do soro, decorrente da inoculação de soro em algumas pessoas e animais. E a imunização ativa,
é uso coletivo. Então, a gente faz campanhas para que todos, ou o máximo número possível de pessoas ou animais se imunizem, para que eles não peguem a doença no futuro. A imunização passiva ela é individual, porque é quando eu vou ter um problema. Uma pessoa foi picada por um escorpião, vai buscar o serviço de saúde, então eu vou administrar o soro nessa pessoa, tá certo? Então é uma coisa mais individual. O que a gente vai tratar efetivamente mais nesta aula aqui é a imunização ativa, que é o que a gente conhece como vacinas, né? E a imunização ativa, eu tenho uma primeira divisão aqui. Eu tenho o que a gente chama de vacinas inativadas e vacinas atenuadas. E elas são bastante diferentes. As vacinas inativadas, eu tenho micro-organismos integrais inativados, ou seja, eles estão mortos, eles não são capazes de se multiplicar ou de causar doença, ou eu posso ter fragmentos de micro-organismos, pedaços de proteínas, de glicoproteínas da superfície desses micro-organismos. Nos dois casos, isso aí não tem chance de causar doença. Por quê? Porque aqui eu tenho um pedaço e aqui eu tenho um micro-organismo morto. Então, ele não é capaz de causar doença. Tá? Então, essas são as vacinas inativadas. Já a outra categoria, que são as atenuadas, eu tenho um micro-organismo vivo, então, portanto, capaz de se multiplicar no hospedeiro, só que ele está enfraquecido. Então, ele se multiplica no hospedeiro, mas ele não gera a doença original. E, ao mesmo tempo, esse hospedeiro vai reagir contra ele, produzindo uma resposta imunológica. Tá? Por que a gente tem essas duas categorias, né? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens de cada uma delas? Aqui, só um parênteses, né? A atenuação foi uma coisa desenvolvida pelo Pasteur. Ele descobriu isso por acaso, mas desenvolveu a ideia. Então, ele cultivava um micro-organismo patogênico em cultura e ele fazia sucessivos repiques. E ao longo de muitos meses, no final, ele conseguiu obter um micro-organismo diferente do micro-organismo inicial. Eu coloquei aqui uma cor diferente para evidenciar isso. E esse micro-organismo que emergia aqui da última colônia, ele tinha uma virulência menor do que esse aqui. Isso acontecia porque o micro-organismo, à medida que você vai repicando, você vai selecionando as células que melhor se adaptam ao meio de cultura e não a causar dano em um hospedeiro original do qual ele foi isolado. Então você vai mudando um pouquinho o perfil ali daquela população microbiana e ela tende a ficar mais amena como produtora de doença. Isso também pode ser feito com animais. Então, em animais de laboratório, eu posso fazer a mesma coisa, repicar um agente de uma determinada espécie. Então, vamos pressupor que esta bactéria aqui causa doença em suínos. Aí eu inoculo em camundongos e vou fazendo sucessivos repiques. Com esses sucessivos repiques, esse micro-organismo ele vai se adaptando a uma nova espécie e vai se afastando daquela espécie original. E com isso eu vou selecionando as células microbianas ali, se for uma bactéria ou um fungo, que melhor se adaptam ao camundongo, mas que não estão mais tão bem adaptadas ao suíno. E por fim, eu tenho um micro-organismo aqui que está diferente do original e quando eu inoculo esse micro-organismo num suíno novamente, ele produz uma doença branda, porque ele perdeu aquelas características de virulência originais à medida em que ele foi passado várias e várias vezes por uma espécie diferente. Tá? Esses são os mecanismos clássicos de atenuação. Hoje em dia, a gente tem métodos diferentes de atenuação que dão menos trabalho, que são mais rápidos, especialmente ligados à biologia molecular, em que você pode pura e simplesmente deletar os genes de virulência que aquele micro-organismo tem. Então, você retira esses genes, então você atenua aquele micro-organismo. É uma forma mais direta, né,
de você conseguir um micro-organismo atenuado. E aqui um quadrinho com as características dos dois tipos de vacinas, das vacinas atenuadas e das vacinas inativadas. Tá? As vacinas atenuadas, pelo fato do micro-organismo estar vivo e se multiplicar, isso é o que mais se aproxima da doença original. E por isso ele gera a melhor resposta, inclusive gera a resposta celular, tá? Que é uma resposta que você consegue formar quando você tem um micro-organismo se multiplicando. As inativadas não induzem uma resposta tão boa e elas tendem a ficar mais na resposta tumoral. Então, em termos de melhor resposta, as vacinas atenuadas elas estão em vantagem, tá? Só que as atenuadas têm um problema. Eu tenho risco de reversão de virulência. Então, isso é algo que pode acontecer. O fato do micro-organismo estar vivo e com capacidade de se multiplicar não quer dizer que seja perfeitamente seguro. Ele pode, eventualmente, em alguns raros casos, ter uma reversão de virulência e causar a doença que ele queria prevenir. Tá? Já nas inativadas, como o micro-organismo está morto, isso não existe, não é possível. Tá? E é bom a gente fazer outro parênteses aqui. Existem algumas folclores aí, como por exemplo da vacina da gripe, de que ela seria capaz de causar gripe. A vacina da gripe tem vírus inativado. Então é impossível a vacina da gripe causar gripe, a não ser que haja uma falha na vacina. Mas se ela foi feita de forma criteriosa e correta, o que tem ali é vírus morto, não causa gripe. Os efeitos da vacina que se parecem com a gripe decorrem da própria reação imunológica do hospedeiro frente à vacina, mas a pessoa não está infectada e não está tendo multiplicação do vírus nos seus tecidos. Ela não está com gripe. Tá? Então esse é um ponto importante para desfazer algumas mitologias aí da sociedade. Outro ponto das atenuadas é que elas precisam de menos doses, já que elas suscitam uma resposta melhor. As inativadas, em compensação, são mais estáveis para armazenamento. As atenuadas não precisam que se coloque adjuvante na vacina, já que elas suscitam uma ótima resposta por si mesmas, o micro-organismo está se multiplicando. Porém, eu não posso dar vacina atenuada para grupos de pessoas ou animais imunocomprometidos. Já as inativadas eu posso. Tá? Por que isso? Porque, como aqui existe risco de reversão de virulência, em imunocomprometidos esse risco é maior. E se ele tiver a doença, ele pode vir a morrer. Então, as atenuadas não são aconselhadas a quem tem qualquer tipo de imunodeficiência, transitória ou permanente. E a imunidade às vacinas atenuadas ela é mais duradoura do que a das vacinas inativadas. Tá? Então, a gente tem uma série de características e uma série de prós e contras das duas vacinas. E eu fiz esse quadrinho aqui, que é para a gente pensar uma vacina ideal. Tá? O que seria uma vacina ideal? Os dois principais fatores, é até interessante, eles estão sendo expostos nos telejornais nas últimas semanas por causa da Covid-19. A vacina tem que ser segura e tem que ser protetora. Ou seja, ela não pode fazer mal e ela tem que fazer o bem para o qual ela se propõe. É uma coisa meio evidente, meio óbvia, mas isso tem que ser colocado em palavras, né? A segurança da vacina diz respeito ao quê? A vacina não causar a doença que ela quer prevenir, que a gente sabe que é um risco que existe nas atenuadas, nem causar nenhum tipo de dano que possa vir a resultar em alguma sequela para o sujeito que tomou essa vacina. E aqui eu coloquei só dois exemplos, né? Não existe nada perfeitamente seguro nesta vida, né? Então existem raros casos, por exemplo, de poliomielite associado à vacina, tá certo? E a vacina da febre aftosa, que também é uma vacina atenuada, assim como a da poliomielite aqui no Brasil, é uma vacina em que existem alguns raros relatos de quadros semelhantes à febre amarela, que são bastante graves decorrentes da vacina. Isso aí é uma fração dos casos, é muito raro, mas
está descrito e é uma possibilidade. Então, o que a gente sempre espera é que a vacina seja segura para praticamente todos ou para quase todos que tomarem essa vacina. Então, existe aqui um ponto muito importante. A gente precisa usar ciência para avaliar as coisas. Então, o fato de alguém tomar um remédio e esse remédio fazer mal para essa pessoa, não quer dizer que o remédio seja ruim. Pode ser que essa pessoa já seja circunstancialmente alguém que tem uma fisiologia para a qual esse remédio não vá fazer bem. A análise que vai me permitir falar sobre esse remédio é uma análise estatística com base num coletivo. Então eu preciso ter raciocínio matemático e estatístico para poder dar um veredito sobre um remédio ou sobre uma vacina. A história de alguém chegar e falar, comigo não funcionou, não funciona com ninguém, é conversa de bar, não é conversa de ciência. Tá certo? Isso é uma coisa extremamente importante. Tá? Infelizmente, a gente está vivendo um período de muito negacionismo de ciência e de muita ignorância com relação à metodologia científica, que é muito perturbadora. Então, eu faço questão de aproveitar até a própria aula de vacinas para falar um pouco sobre isso. Tá? Então, é preciso que haja metodologia científica para que você diga que uma vacina funciona, é segura, deve ser aplicada, e não o achismo de um indivíduo que se acha acima do bem e do mal e que tropeçou ali no quintal dele e acha que esse tropeço aí representa toda a realidade de uma sociedade inteira. Tá ok? Então fica aí o alerta. A vacina tem que ser protetora, então ela deve proteger contra uma doença, isso é óbvio, né? Mas eu tenho diferentes níveis de proteção, é bom que se saiba. Então tem vacinas que têm excelentes níveis de proteção e outras que têm níveis menores, mas mesmo assim são válidas. Então eu tenho que pensar sobre isso aqui também. E aqui eu coloquei, só para ilustrar um pouquinho, né, esse artigo que fala sobre a soroconversão da hepatite B. Então, a gente tem uma vacina para a hepatite B e a gente sabe que uma fração pequena das pessoas não consegue fabricar anticorpos contra o vírus da hepatite B, mesmo tomando a vacina. Então, aparentemente, isso acontece com uma fração das pessoas, mesmo que elas se revacinem, elas não conseguem fabricar anticorpo. E isto ilustra a importância das aulas iniciais da imunologia. Por quê? Porque eu tenho aquela aula lá de MHC em que a gente estudou encaixe aos epítopos. Quando eu tenho um encaixe perfeito, eu gero uma ótima resposta. Mas se esse encaixe não for perfeito, eu não gero uma boa resposta. Eu posso ter ausência de resposta. Então é possível que uma ou outra pessoa que se vacina e a vacina não tem sucesso, seja a questão individual desse sujeito cujo MHC, a molécula de MHC, não tem um bom encaixe com aquele epítopo usado na vacina. Então ela não vai responder mesmo. Mas a grande maioria das pessoas ou dos animais vai responder àquela vacina. Outro aspecto que até deriva desse é oferecer proteção sustentada, tá? A proteção deveria, o ideal é durar a vida inteira, mas pelo menos durar muitos anos. Para quê? Para que eu não tenha que ficar revacinando sempre. Isso aí está sendo bastante discutido com relação à Covid-19, porque a gente não sabe ainda o quanto que se sustenta a imunidade contra o SARS-CoV-2. Existem muitos relatos de reinfecção, mas esse muitos é uma fração do total, então nós não temos certeza se isso é circunstancial ou não, e a gente também não tem certeza se a vacina vai induzir uma imunidade que vai se sustentar ao longo de meses ou de anos. É tudo muito novo, mas traz a discussão essa questão de sustentação de imunidade. E eu coloquei aqui dois exemplos interessantes que são extremos. A febre amarela, a gente até mudou recentemente o protocolo. Hoje se tem que uma única dose é protetora para a vida inteira. Então,
o tipo de antígeno que eu tenho no vírus da febre amarela, ele induz uma imunidade que permanece pelo resto da vida. Já se eu pegar o resfriado comum, que é causado por rinovírus, mesmo quando você pega o resfriado, a tua imunidade ela rapidamente declina e deixa de ser protetora. E você pega o mesmo resfriado o ano que vem. Então aqui eu não estou nem falando de mutação. Eu estou falando do mesmo vírus. O fato da imunidade não ser duradoura faz com que você pegue a mesma doença de novo, pelo mesmo vírus. Tá? Então, isso aqui ilustra dois exemplos diferentes de sustentação de imunidade. O que condiciona isso é um assunto complexo, a gente ainda não entende muito bem, né? Mas o que se observa é que em algumas doenças você não consegue ter imunidade sustentada. E no caso das vacinas, é preciso fazer estudos de médio e longo prazo para ver o quanto que a imunidade se sustenta numa grande parte das pessoas ou animais vacinados. Indução de anticorpos neutralizantes. Isso aqui é um outro ponto interessante, né? Que também, aliás, está circulando na imprensa, né? Vocês, teoricamente, têm que saber o que é isso, porque a gente falou na aula de anticorpos sobre uma das funções dos anticorpos, que é neutralização. E neutralizar é impedir a adesão do micro-organismo às células do hospedeiro. E por que isso é importante? E eu tenho outro tipo de anticorpo, além do neutralizante? Tenho. Tem anticorpo não neutralizante. Olha o desenho a seguir. Aqui eu tenho um suposto vírus que tem uma glicoproteína azul, que é a glicoproteína que ele usa para fazer a absorção. Então isso aqui poderia ser, por exemplo, a espícula S do SARS-CoV-2, da Covid-19. Mas ele tem uma outra proteína estrutural aqui, que é essa amarelo alaranjada, que é meramente estrutural, ela não tem uma função ali para o vírus. Se a gente imaginar duas circunstâncias, né, aqui mostrando a proteína azul fazendo a adsorção com o receptor celular que está em amarelo. Então, para o vírus entrar dentro da célula, ele precisa encaixar a espícula azul aqui no receptor amarelo. Se eu fizer anticorpo contra essa espícula azul e se esses anticorpos estiverem em quantidade suficiente, eu não deixo nenhuma espícula azul livre e, portanto, o vírus não consegue fazer a adsorção. Se ele não fizer a adsorção, não entrou na célula, não vai causar a doença. Tá? E é óbvio que essa partícula aqui depois é fagocitada e eliminada. Agora, olhem essa segunda situação. Eu fabriquei anticorpo contra essa proteína estrutural amarela aqui. O que acontece? A azul está livre. Então, eu tenho a chave diante de uma fechadura perfeitamente livre. O que vai ocorrer? O vírus consegue fazer a adsorção e consegue penetrar na célula. Então, eu não impedi ele de entrar, mesmo ele estando revestido com alguns anticorpos. Mas por quê? Porque esses anticorpos foram feitos contra o epítopo errado. Isso ajuda muito pouco. Ajuda algumas partículas a serem fagocitadas, mas não impede a entrada do vírus na célula. E se ele entrar, acabou a festa. Então, por isso a importância dos anticorpos neutralizantes. Então, uma vacina tem que ser pensada para a produção do anticorpo certo. Se eu produzir o anticorpo errado, ela não vai ser protetora. E uma outra característica também é induzir a resposta das células T, ou seja, a resposta celular. Tá? Lembrem que eu tenho na resposta adaptativa a resposta humoral, que são os anticorpos, e a resposta celular. E o ideal para nós é que uma vacina pudesse induzir as duas muito bem, né? Inclusive a resposta celular por causa de patógenos intracelulares. Tá? E a gente tem aqui, só para ilustrar, né, como esse é um assunto importante, tem pesquisas indicando que a imunidade importante para debelar o Covid-19 é a celular. Então, se a gente está pensando numa vacina, talvez a gente devesse pensar numa vacina que induzisse uma boa resposta celular. Tá certo? Como algumas vacinas que estão sendo pesquisadas aí são inativadas e induzem mais resposta humoral. Então, a gente vai ter muitas surpresas aí pela frente,
né? Esperamos que boas surpresas. Barata, isso aqui não tem nem muito o que discutir, né? Idealmente ela tem que ser acessível, especialmente para países pobres. Então, se ela for barata, melhor. Eu coloquei aqui um item como logística prática. Isso é algo que deve ser levado em consideração, já que as campanhas de vacinação vão ser feitas com milhares ou milhões de pessoas. Então, se eu tiver algum problema de logística, eu complico enormemente a vacinação de uma população. Então, por isso que a gente diz que uma vacina deve ser fácil de administrar, tá? Ela deve desencadear a resposta com uma única dose, porque assim eu não preciso fazer duas campanhas, tá? E ela deve ter uma boa estabilidade para ser estocada e não perder a validade rapidamente, tá certo? Em países muito pobres, como continentes pobres, como a África, você tem muitos países que não tem como estocar adequadamente vacinas. Esse é um problema logístico. E aqui eu coloquei um exemplo da vacina da poliomielite. A gente tem uma vacina aqui no Brasil, que é a Sabin, que é dada pela gotinha, né, que é o famoso Zé Gotinha. Essa é uma maneira muito fácil de administrar a vacina, que inclusive não assusta crianças e mães quando outras vacinas têm que ser inoculadas, tem uma agulha. Então essa aqui é uma forma de administração de vacinas muito boa para você conseguir a aderência da população à campanha. Não interferir em provas diagnósticas. Como assim interferir em provas diagnósticas? O que acontece é o seguinte, eu tenho provas que pesquisam anticorpos contra um determinado agente para saber se as pessoas tiveram ou não a doença. Se eu vacino as pessoas, a minha prova diagnóstica pode dar positiva por causa da vacina e não por causa da doença. E aí eu vou ficar em dúvida sobre quem teve a doença e quem foi vacinado. Fica uma coisa confusa. Tem jeito de resolver isso? Sim, tem, não em todas as vezes, mas em algumas vezes tem. Tá? Aqui eu coloquei a observação, deve ser possível distinguir grupo de quem é vacinado de quem é doente. Esse é o ideal para nós. Então, a prova diagnóstica, claro que não depende só da prova, depende da vacina, ela deveria me dizer, olha, esse sujeito tem anticorpos contra o agente, só que são anticorpos vacinais. Este outro tem anticorpos e não são vacinais, são anticorpos que ele produziu porque ele ficou doente. Esse é o mundo ideal. Tá? Como que a gente consegue obter essa situação? Aqui eu estou novamente mostrando o meu vírus, né? E eu tenho dois epítopos, o amarelo e o azul. O amarelo é o que vai ser usado para fazer uma vacina. O azul, não. Tá? Se eu produzir anticorpos contra o epítopo amarelo, se eu pegar um animal e ele tiver esses anticorpos, eu posso dizer o seguinte, olha, esse animal foi vacinado ou, eventualmente, ele esteve doente, certo? Então, uma coisa ou outra. Se eu puder fazer provas para dizer que ele só tem esse anticorpo, eu posso dizer que ele é vacinado, porque ele não fabricou anticorpos contra o azul. E ele deveria, porque é um anticorpo, é um antígeno de superfície, esse antígeno azul que está aqui. Já nesse caso aqui, em que um animal tem anticorpos contra o epítopo azul que não está na vacina, bom, se ele tem esse anticorpo aí, a única hipótese é que ele adoeceu. Por quê? Isso não está na vacina. Então, ele não pode ter tirado da cartola. Ele fabricou porque ele teve contato com o vírus causador da doença de fato. Ele esteve doente ou ele se infectou, não adoeceu, mas conseguiu produzir resposta. E aí eu consigo dizer, é um animal que esteve doente, uma pessoa que esteve doente e se recuperou. Então eu tenho aqui um anticorpo que é resposta à vacina ou vírus, e eu tenho um anticorpo que é resposta ao vírus necessariamente, pois esse epítopo não consta da vacina. Então, no planejamento, na engenharia de vacinas, a gente consegue colocar esse tipo de coisa. Tá? Em algumas vacinas, pelo menos. E por fim, que é um ponto importante, idealmente é bom que uma vacina
ela induza múltiplas respostas em paralelo. Então, ao invés de você pegar um pedacinho do micro-organismo, você pega vários pedacinhos. Por que que isso é importante? Vamos imaginar novamente aqui o meu vírus, né? Que tem o antígeno A, que é amarelinho, e o antígeno B, que é azul. E vamos imaginar que eu vou usar um único antígeno para fazer a vacina. Vou usar esse amarelinho. Então, eu uso esse antígeno, faço uma vacina e vacino várias pessoas ou vários animais. O que acontece? Em alguns, eu vou ter um excelente encaixe desse epítopo com o MHC e eu vou ter uma excelente resposta. Em outros, eu vou ter um encaixe ótimo e uma ótima resposta. E em uma grande parcela, eu vou ter um encaixe suficiente que vai produzir uma boa resposta. Mas, em alguns animais ou alguns indivíduos, eu vou ter um encaixe ruim e não vou produzir resposta. Então, essa vacina aí, ela tem a chance de que, em alguns indivíduos, eu não vou conseguir protegê-los contra a doença. Como que eu posso atenuar esse problema? Usando mais de um epítopo. Por quê? Existe chance deste primeiro epítopo, em alguns animais ou pessoas, dar um encaixe ruim. Mas quando eu uso um segundo epítopo junto, existe chance dele gerar um bom encaixe e eu ter resposta. Então, essa pessoa, esse animal, se eu usar uma vacina com 2 epítopos, eu garanto a proteção, porque pelo menos para o segundo, alguns vão estar protegidos. Se eu usar vários, melhor ainda. Eu aumento a chance de que aquele indivíduo vai estar efetivamente protegido, mesmo que ele não responda a um ou outro epítopo. Mas tem outros para os quais ele vai responder. E aí a gente vai encaminhando para alguns tópicos finais, como, por exemplo, vias de administração. E aí são apenas algumas considerações. A primeira delas é que a melhor via de administração para inocular uma vacina é aquela que simula a doença natural. Quanto mais próximo da realidade, melhor, né? É assim que eu induzo a melhor resposta. E nem sempre a gente consegue isso, na maior parte das vezes, na realidade, não. Né? A maior parte das vacinas ela é injetável, tanto em animais quanto em pessoas. E isso traz alguns problemas. Não é algo agradável tomar uma picada. Essa via não simula a maior parte das doenças infecciosas. Tá? Ela previne alguns problemas, então eu não tenho degradação do antígeno, por exemplo, no caso do trato gastrointestinal, nem eu tenho perda de antígeno, como é o caso de algumas vacinas inaláveis, em que não existe garantia de que um certo volume de antígeno vai atingir os alvéolos e vai ser fagocitado. Tá certo? Então, as diferentes vias têm diferentes vantagens e desvantagens. Tá? E aí eu dou um destaque aqui para a via oral, que é uma via que a gente usou e nós já tratamos no slide lá anterior, a gente usou a vacina Sabin. Tá? Quando eu uso a via oral, eu preciso de uma vacina que tenha sinais coestimulatórios. Por quê? Porque a imunidade do trato intestinal, em especial, ela tem um sistema de tolerância diferente do resto do corpo, para poder tolerar os antígenos alimentares. Então, trocando em miúdos, os alimentos têm antígenos estranhos para nós. Se eu fosse reagir a tudo que é estranho que passa pelo tubo digestivo, eu ia viver com o intestino inflamado. Então, a nossa fisiologia imunológica evoluiu de que forma? Para construir ali no intestino um padrão de tolerância diferente do resto do corpo, para eu ter mais tolerância a antígeno estranho. Então, os antígenos alimentares passam e eu não reajo contra eles. Em compensação, quando tem um patógeno, eu consigo reagir. Mas se eu vou fazer uma vacina por via oral, essa vacina ela tem que ter os sinais para estimular a resposta. Caso contrário, o meu sistema imune vai olhar para ela e falar mais um antígeno alimentar e não vai reagir. No caso dos vírus, os vírus não podem estar inativados pela via oral, eles têm que estar atenuados. Ou seja, o vírus ele tem que estar vivo, né, entre aspas aí, capaz de se multiplicar nos nossos enterócitos para induzir resposta. Se ele estiver morto, ele vai passar pelo trato intestinal como se ele fosse um antígeno alimentar e eu não induzo resposta.
tá certo? Então, esse é só um exemplo de como as vacinas via oral, elas têm que ter este cuidado para induzir a imunidade por causa do sistema especial de tolerância que a gente tem no trato intestinal. E aqui um último tópico de reações adversas relacionadas às vacinas. Eu tenho aqui um quadrinho retirado do teaser que ilustra isso. A primeira coisa que a gente tem que dizer, existem reações que são normais às vacinas, porque a vacina é um troço estranho que está sendo inoculado, então vai gerar uma resposta inflamatória e essa resposta pode dar alguns sintomas. Então, febre, indisposição, inflamação e dor no local da inoculação são perfeitamente normais, não são indicativos de problema da vacina. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Existem reações vacinais esperadas. Existem outras reações vacinais que decorrem de erros. Erros de quem fez a vacina ou de quem administrou a vacina. E nesse caso, a culpa não é da vacina, do conceito vacina, mas a culpa é de quem produziu ou quem aplicou. Né? Então, aí eu posso ter alguns problemas de contaminação, por exemplo, em que o animal acaba tendo uma doença infecciosa diferente porque o frasco estava contaminado ou porque o sujeito que administrou não fez antisepsia, usou uma agulha usada ou alguma coisa desse tipo. Tá? Posso ter também problemas de virulência residual se a empresa que produziu a vacina não atenuou adequadamente esse agente. Tá? Mas aqui, em todos esses casos aqui, eu tenho questões relacionadas a erros na fabricação da vacina ou na administração. Aqui nessa parte direita é que eu tenho problemas relacionados à vacina em si, que envolvem reações alérgicas, que são as hipersensibilidades. Então, eu posso ter alergias relacionadas às vacinas. Se vocês repararem, grande parte das vacinas tem um alerta. Se você é alérgico a ovo, não tome esta vacina. Por quê? Porque grande parte das vacinas são feitas em ovos embrionados e, portanto, tem resíduos de ovos ali e podem gerar um eventual choque anafilático. Tá? As reações podem até ser locais, mas as reações mais perigosas são as sistêmicas. Eu tenho reações relacionadas à hipersensibilidade tipo 3, que vai ser assunto de aulas posteriores, tá? E até em relação a tipo 4, provocando granulomas. Existem reações neurológicas relacionadas à reação cruzada. Então, eu teria reação imunológica contra a vacina se voltando contra os tecidos do hospedeiro. Então, seria uma espécie de autoimunidade. Então, existem algumas vacinas que, uma fração dos casos, eu tenho esse tipo de problema. Tá? E tem outras reações aqui que podem induzir, como, por exemplo, algumas vacinas de gato, que podem induzir sarcomas nos animais. Tá certo? Que é um quadro mais complexo que pode eventualmente ocorrer. Então, aqui eu tenho algumas das reações adversas. Aí um último alerta, né? De maneira muito geral, essas reações adversas são raras, então elas são exceção, não a regra. Né? E quando a gente pega a matemática, a gente está usando vacinas há décadas, né? A gente está protegendo muita gente, muitos animais contra doenças infecciosas. Então, só no caso das pessoas se acredita que a gente esteja prevenindo 3 milhões de mortes por ano. Então, se a gente pegar ao longo de décadas, a gente já salvou a vida de 200, 300 milhões de pessoas da morte por causa de vacinas. A gente está prevenindo uma série de sequelas importantes, porque existe muita doença que não mata, mas deixa sequelas incapacitantes, que é o caso da poliomielite, por exemplo. Né? Isso também está sendo prevenido. Então, a grande maioria da sociedade se beneficia das vacinas. Tá? E é por isso que é um pouco obrigação de todo profissional da área da saúde, seja ele veterinário, biomédico, enfermeiro, médico, biólogo, nutricionista, faça
o seu papel na educação e saúde para orientar e esclarecer as pessoas sobre a importância das vacinas e como esse movimento anti-vacina é alguma coisa completamente infundada e nociva para a sociedade. É algo completamente sem fundamentação científica nenhuma. Então, aí para encerrar a aula, eu deixo esse alerta, tá? E espero estar sensibilizando vocês para cumprirem esse papel importante aí de ajudar a sociedade a ter esclarecimento e ter melhores posturas em relação a tudo, porque uma população educada vota melhor e tem condições de fazer escolhas melhores em relação às políticas de saúde pública e de ciência. Tá ok? Então, com isso, a gente chega aí no final da nossa aula e vai ter uma testagem anexada a essa aula aqui e também depois a aula síncrona, em que a gente pode discutir uma série de outros aspectos mais específicos aí da questão das vacinas. Tá ok, gente? Então, até lá!